Pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, amigos Logos Apologética, aqui é o Emerson. Estou trazendo aqui uma notícia rapidinha para vocês, tá? Isso aqui é algo meio rápido, de um artigo que eu acabei de colocar no Logos, né? Do Dr. Michael Brown, né? Quem não conhece, é um apologista americano aí, e que fala muito aos judeus, né? Explica muito, fala de Jesus aos judeus, explica muito bem, né? Gosto muito, né, dos vídeos dele. E aqui o vídeo é Evidência Histórica para a Morte e Ressurreição de Jesus. Pessoal, desde já peço que vocês já curtam o vídeo, comentem, compartilhem, né? Esse canal aqui de teologia, também espiritualidade, nós falamos sobre isso. Isso aqui é muito importante, pessoal. Eu gostei muito de alguns insights, de coisas importantes que esse Dr. Brown falou aqui no vídeo. Como vocês sabem, eu traduzo muito, né, dos vídeos americanos, eu acho muito importante, tem conteúdo excelente aí, né, trago aqui. E aqui eu coloquei uma transcrição, né, ligeira aqui, isso aqui foi um artigo rápido, né, acabei de colocar, mas traz algumas informações, algumas dicas interessantes aqui, tá? Que eu vejo aí que os céticos tropeçam muito nessa questão que ele vai falar aqui, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, né? Então ele começa aqui falando, né, que está a transcrição do vídeo, né, o vídeo dele está aqui. E aqui eu trago aqui, né? Você sabe que uma coisa que nós, como crentes, dizem, né? Eu sei que Jesus me salvou, eu sei que Ele é real, Ele vive dentro do meu coração, e obviamente isso é a coisa mais poderosa para experimentá-lo. Mas do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista dos céticos, podemos saber se Jesus realmente existiu? Essa é uma questão, né, que os céticos aí sempre tentam trazer isso de volta, sendo que isso já está bem mais do que resolvido, né, pessoal? Nenhum historiador sério duvida da existência de Jesus, né? Somente esses ateístas aí de YouTube, né, que não vale muita coisa, né, assim, né. É interessante que o professor Bart Ehrman, que é um famoso agnóstico, estudioso do Novo Testamento, escreveu um livro dizendo que sim, é claro que Jesus existiu, né. Eu já falei sobre isso, o livro dele tem resenha aqui no Logos, né. Em tudo há evidências que ele existiu. Esse texto, pessoal, vou talvez dar uma corrigida em algumas coisas, mas aqui eu coloquei rapidinho, tá? E este homem é um agnóstico famoso, que ele até ataca o Novo Testamento. Então ele está dizendo que é claro que há evidências que diz que Jesus existiu. Então deixe-me explicar algumas coisas, porque estamos tão confiantes historicamente, de um ponto de vista acadêmico, que Jesus viveu e morreu e ressuscitou dos mortos. Tá, pessoal? Eu recomendo que vocês também vejam aqui. Eu vou abrir aqui e vejam esse artigo aqui. Tudo que indico eu recomendo que vocês vejam, tá, pessoal? Não deixem de ler, tá? Eu peço que vocês leiam esse artigo, ó, 12 fatos históricos sobre a ressurreição de Jesus, que a maioria dos estudiosos concorda, tá? Tá tudo aqui. E adquiram sempre, pessoal, os livros que eu indico aqui nos artigos. Esses links aqui da Amazon são meus, são nossos, né? E vocês adquirindo aqui, vocês patrocinam o meu trabalho, tá, pessoal? Sempre comprem livros, não só livros, tá, pessoal? Tudo que vocês forem comprar online, falem comigo, que assim vocês apoiam, patrocinam o meu trabalho, tá, pessoal? Trago mais informações, tá? Vocês adquiram por aqui, tá? E aí eu sou parceiro, nós somos parceiros da Amazon e vocês patrocinam aí, certo? Voltando aqui, a primeira coisa, isso todos mortos, né? A primeira coisa que os documentos do Novo Testamento, né? Também peço que vocês conheçam aqui, né, ou conheçam a sua Bíblia de capa a capa, vocês vão ver aqui depois, que é um curso excelente sobre a Bíblia. São os documentos mais maravilhosamente preservados do mundo antigo. Ó, isso aí já dá um baita do nó, um baita de um trabalho para o cético, né? Você tem coisas sobre a história da Roma Antiga, na história da Grécia Antiga, e os únicos manuscritos que temos são de centenas e centenas de anos depois. Às vezes eles são apenas um punhado de manuscritos. Quer dizer, vocês pegam ali, por exemplo, a história de Alexandre o Grande, né, que foi citada por Plutarco séculos depois, né? Quer dizer, ninguém duvida da existência de Alexandre o Grande. Só que o primeiro a mencionar ele, Plutarco ali, e os manuscritos vieram séculos depois. E quanto que para Jesus veio apenas alguns anos depois, os manuscritos originais, né? Isso é uma grande evidência, né? Já diferencia no caso, né? Como no Testamento, então, os primeiros manuscritos estão dentro de uma geração da morte dos autores do Novo Testamento, né? Que é um tipo de algo sem precedentes. E eu achei essa informação muito interessante, e é muito importante, quer dizer, estão dentro de uma geração, enquanto que outros personagens são citados depois, séculos depois, né? E temos milhares de cópias manuscritas, e mesmo entre elas são pequenos erros de copistas e coisas assim, quer dizer, coisas mínimas que não, ao contrário do que esse pessoal fala de contradição, não descarta, traz alguma contradição na Bíblia, né?
com o Novo Testamento, os primeiros manuscritos, né? Outro ponto outro fato é que eles têm uma harmonia essencial em todas as bases, que é incrível. Então o livro é o livro mais bem atestado do mundo antigo. Não é só assim, mas os estudiosos viram que os relatos que temos dos evangelhos são relatos de testemunhas oculares. E Lucas falou para as testemunhas oculares e pesquisou sobre isso e obteve informações para conseguir coisas precisas. Eu vou dar mais uma revisada no texto aqui, tá, pessoal? Mas aqui eu quero que vocês prestem atenção nas informações. Ou seja, Lucas investigou testemunhos oculares, tá? E é o livro mais atestado do Novo Testamento, o livro mais atestado do mundo antigo, tá? Então não é como Maomé, né? Como diria Maomé, porque Maomé ali veio centenas de anos depois, né? Alegando, né? Receber revelações de Deus e nos contando o que aconteceu nos dias de Jesus ou nos dizendo o que aconteceu nos dias de Moisés. Quer dizer, Maomé, o Corão, veio séculos depois, né? Não tem essa atestação imediata, mais ali próximo, né? Essas eram testemunhas oculares, é mesmo algo chamado de critério de constrangimento. Quero que vocês prestem atenção nisso aqui, pessoal, que é algo único, né? Em outras palavras, se algo no documento é constrangedor, né, ou embaraçamento, né, testemunho do embaraçamento, alguns chamam assim, né, para o herói da história, você não espera ver isso, né? Quer dizer, sempre os escritos antigos, né, eles endeusavam, procuravam passar um polimento, quer dizer, impecável, né, naquele personagem, e não tinham falhas. Mas é diferente, porque um relato real você não veria isso. E é o caso que nós vemos aqui, né? Quando lê os antigos relatos de grandes heróis, todos os relatos mitológicos que você vê que eles não têm as manchas e falhas, né? E no entanto esses relatos testemunhos oculares contam com todas as falhas dos discípulos. Quer dizer, no Novo Testamento você vê ali embaraçamentos, constrangimentos, né? Pedro negando Jesus. Você não veria isso se fosse um caso inventado. Se Jesus fosse inventado, eles passariam um pano em tudo isso, ou inventariam algo bem assim, tipo, nossa, não colocariam essas coisas assim constrangedoras, né? Isso é muito interessante. Por que você faria isso? Se você lançar um movimento, né, vamos supor que você vai lançar um movimento e falar sobre todas as falhas dos discípulos quando Jesus morre, eles não entendem, fogem quando ele ressuscita, eles não acreditam inicialmente até que vejam. Quer dizer, se você fosse inventar um movimento, você não colocaria esses detalhes constrangedores, né, de discípulos que ficam confusos e tal, e fogem quando ele ressuscita, né, eles inicialmente não creem. Esses são detalhes que é realmente histórico, quer dizer, como é a realidade, né? Por que colocar tudo isso lá? É porque são relatos precisos do que realmente aconteceu, né? Aqui vocês podem ver aqui Jesus além da Bíblia, outras informações, né, fora da Bíblia, né? Interessante. Fontes externas. Fontes externas. Lembre-se que não era como hoje. Isso aqui é importante, pessoal. Olha, presta bem atenção nisso aqui, ó. Você não tinha pessoas com telefones celulares informando imediatamente, não tinha pessoas tweetando coisas, né? Não tinha CNN ou algum outro tipo de noticiário 24 horas por dia, né? Então os historiadores não escreviam sobre as coisas em seus próprios dias, sua própria época. Prestem atenção. Os historiadores não é que nem hoje, que eles escrevem, no caso alguns ali escrevem sobre coisas contemporâneas. Eles escreviam, olha só, os grandes historiadores da antiguidade geralmente esperavam e então olhavam para as épocas anteriores e escreviam sobre histórias sobre o que aconteceu. Certo? Então, por isso que alguns falam, por que Jesus não é mais mencionado, né, nos fontes contemporâneas? Exatamente por isso, pessoal. Os historiadores esperavam muito tempo depois para falar as coisas. Então, por isso que Jesus, ali no caso, algumas fontes não mencionam. E há outros personagens históricos também que não são mencionados por historiadores contemporâneos, né, que hoje nós sabemos. Então, isso é interessante, né? Quando começamos a ter a atestação da morte de Jesus, esse chamado Cristo, alguns não sabiam o que fazer com o nome, com ele morrendo e tal, e com os relatos da ressurreição dos seus primeiros seguidores sendo dedicados a ele, dispostos a morrer por ele. Você tem a fonte externa das fontes gregas e romanas, e você ainda tem fontes externas judaicas, que atestam a morte de Jesus, mesmo a liderança judaica entregando-o para morrer no tempo da Páscoa. Tá, vou dar mais uma revisada. Mais outro livro aqui, pessoal, que eu recomendo vocês adquirirem, tá? Comprar, tá? Então essas são fontes não crentes, né? Algumas delas hostis, ainda que relatem as mesmas verdades essenciais, o fundamento de nossa fé, e não apenas a ideia de que na Roma Antiga você iniciaria uma nova religião, onde seu fundador morre, uma morte de um criminoso, que foi um escândalo de todos os escândalos, né? Porque morreu na cruz. Então, para o mundo judaico, esperando o Messias que governaria e reinaria, pregar isso eram pedras de tropeço. Quer dizer, você não inventaria isso e você não inventaria o nascimento virginal. Você não encontra outra religião onde o fundador vem de um nascimento virginal.
essas seriam coisas escandalosas, como se você estivesse encobrindo algum tipo de imoralidade. Quer dizer, não tem nada a esconder, né? Esses não são o tipo de coisa que você inventa. Se tudo isso é um mito, você não morreria por isso. Você não é torturado até a morte por isso, porque você sabe que tudo é um mito. Quer dizer, os discípulos foram torturados. Se eles soubessem pensar que fosse um mito, não fosse mentira, eles iam morrer por aquilo, né? Morrer por aquilo. Então todas essas coisas são vistas pelo mundo acadêmico como evidências para a existência de Jesus. A evidência diz que Jesus existiu, que ele era conhecido por cura e exorcismos, que ele morreu, que seus seguidores afirmam que ele ressuscitou dos mortos. Nenhuma dessas coisas jamais aconteceu dessa forma com qualquer outra religião, especialmente com testemunhas oculares. E temos ainda a palavra profética, que são as profecias, né? A palavra profética diz que ele nasceu em Belém, lá em Miqueias e outros dizem, né? O profeta diz, mas como sabemos o que aconteceu? Poderíamos argumentar sobre isso, como sabemos que ele teve um nascimento milagroso? Poderíamos argumentar sobre isso, mas os profetas também indicaram no Antigo Testamento que o Messias seria rejeitado por seu próprio povo, então seria recebido pelo mundo gentil antes que o seu próprio povo recebesse de volta, e que ele tinha que vir e morrer antes que o segundo templo fosse destruído. Isso é muito importante. Então, como você planeja isso? Como você faria isso acontecer? Você tem que inventar um monte de coisa para dar certo, né? O segundo templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Como você faz essas coisas acontecerem e então você é rejeitado por seu próprio povo, depois é aceito por mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo? Você não pode inventar isso. Todas as evidências dizem que o Novo Testamento nos diz que realmente aconteceu. Então não apenas temos certeza em nossos corações, mas em nossas mentes também. Certo, pessoal? Então vocês vejam aqui que vídeo. Eu vou dar mais uma corrigida aqui, tá, pessoal? Isso aqui foi rápido. E vocês vejam aí que ele diz que é interessante, quantas informações, né? Então tudo isso aí são provas, né? São evidências de que Jesus existiu. Certo, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.